Vamos pro vídeo de hoje. Aproveitar que a guerra tá aí, que o vídeo hoje é dele mesmo. Cadê? Aqui, ó. A história completa de Honkai Star Rail, né? Star Rail. Estação Herta, ou Herta, né? E Belobog. Belobog. O que é isso? Deixar meu like aqui. Quantidade full. Vamos embora, velho. Do Snuckle. Assim como eu andei fazendo com o Genshin nos últimos meses, fazendo aqueles resumos explicados dos arcos da história do jogo, e também fiz com o ZZZ Essa contando a dele história jogar no Easy eu não completa da sabia, não. 1.0 até a 2.0, eu quero fazer com o Star Rail. Porra, mas se ele jogava no Easy, cara, assim, digamos que ele fez isso daí no The Evil Within. Eu joguei no normal, tá ligado? Eu só jogo jogos na dificuldade normal, que é o padrão do jogo mesmo, que é o jogo, que eu acho que o normal é o que é pra ser jogado. Se você for batatinha e querer jogar no Easy, não há problema, né, velho? Assim, o problema é seu. Agora, né? Então, se você quiser jogar também uma dificuldade maior ainda, né, velho? Aí também o problema é seu. Eu jogo no padrãozinho, né? Porra, eu acho que a limitação da gameplay do bagulho deveria ser menos pior, né? No fácil, imagino Eu eu. também. Por isso, a partir desse vídeo, Não, como é que é o Snuckle? e também fiz com o ZZZ contando a história completa da 1.0 até a 2.0, eu quero fazer com o Star Rail também. Por isso, a partir desse vídeo, eu vou pegar as histórias do jogo e também fazer o mesmo esquema aqui Domingo no canal. teremos Então, Honkai Star Rail, velho. Star Rail. Começando hoje com os dois primeiros arcos do jogo. Enquanto isso, o de Shanzhou e Penacone tá sendo feito, vai ser lançado nas próximas semanas e meses. E mais na frente, claro, quero fazer o de Anforius também. Beleza? Esses vídeos dão muito trabalho, eu espero que vocês apoiem. Se você gosta de Honkai Star Rail, da lore do jogo, por favor, deixa um comentário e dá like nesse vídeo para apoiar e motivar a fazer mais, beleza? Dito isso, vamos logo porque o negócio vai ser longo. Que isso, cara. Tudo começa na Estação Espacial Herta. Tá rolando uma invasão da Legião Antimatéria, mas não só eles estavam por lá. Os caçadores de Stellaron e o pessoal do Expresso Astral também. Mas vamos por partes. Os caçadores de Stellaron estavam se aproveitando do caos instalado para pôr seu plano em prática, enquanto Kafka ia se infiltrando. O objetivo daquilo tudo, segundo o diálogo da própria Kafka com a loba, era posicionar o alvo corretamente. Kafka vai entrando e as duas se encontram lá na frente. O trailer da Kafka é sensacional, velho. As duas conversam mais um pouco e fica claro que elas estavam ali em busca de um item chamado Stellaron, o que faz bastante sentido, já que a estação espacial armazena uma série de itens raros e poderosos. Elas procuram, vão até um depósito de segurança máxima onde vemos vários itens, mas até então não encontram. As duas se impressionam pela nave conseguir evacuar seus habitantes de uma forma tão rápida diante de uma invasão da Legião Antimatéria, e a loba diz que aquilo tudo se deve à eficiência da líder Ashe. Obrigado pelo follow, It's a dona da estação, Julia. Estava fora fazia pelo menos 6 meses. Kafka parece ficar tranquila com essa informação. Boa noite, porque, de acordo bem-vindo. com ela, Bem-vinda. o líder dos caçadores de Stellaron, falou que eles não encontrariam Herta por lá. E isso era uma evidência de que as previsões do seu líder estavam corretas. Sigamos. Elas procuram um pouco mais, mas ainda não conseguem encontrar. Até que Loba Prateada tem um insight e se lembra que Hélio não deu nenhuma informação sobre a localização do item. Então, se o líder vidente... Eu não lembro não, velho. Posso dar uma olhada aqui rapidinho pra te falar, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidão. Não, peraí, no YouTube Studio. Vídeos. Todos os vídeos. Especial do Indra, cara. Vai ser dia 18 de outubro, pô. Dia 18. Já tá postado só pra quem é membro por enquanto. Pra quem é membro lá, eu posto tudo na vez só. Localização do item. Então, se o público vai liberar dia 18. Não tinha a localização, significava que o Stellaron talvez não tivesse escondido num lugar físico. Então, Loba porque tem outros reacts na frente, tá ligado? Procura alguma pista que possa ser útil sobre algum tipo de depósito especial
e ela descobre que existia uma seção de armazenamento dimensional ali, que utilizava hologramas para se manter segura, e usando suas técnicas hackers, ela consegue abrir a porta do depósito. Lá dentro, as duas encontram o tão falado Stellaron, e enquanto Loba hackeia a última etapa do sistema de segurança, Kafka fala que contava com ela também para ajudar na reparação do receptáculo. Que receptáculo era esse? É nóis. Fiquei sabendo não, velho. Eu achei maneiro que agora ele tá... Pô, achei muito legal como fala, velho? A participação do Shine lá. Teve outros lá também que eu não conheço, né? Não sei se são assim, grandes também, mas o Shine participando da música eu achei bem legal, mano. E o Indra merece pra caralho, mano. O Indra canta bem pra porra, mano. Tem um futuro absurdo também aí na cena geek, velho. Espero que dê tudo certo lá e tomara que ele vá pra esse evento aí, mano. É legal, assim, tá sempre em evidência. Boa noite, Bono. The receptacle's ready. Your decision. Ixi, ele vai parar, mano? There we go. Aí é foda. How much does he remember? I'll remember you. Time to get up. Oh. Nós, de alguma forma, reconhecemos Kafka, e ela fica satisfeita por perceber isso. Mas em contrapartida, estamos atordoados. Não sabemos quem somos e por que estávamos ali, muito menos o que faríamos a seguir. Kafka fala pra gente que seríamos deixados para trás e que não precisávamos pensar sobre nosso passado ou duvidar de nós mesmos. E termina dizendo: Listen, in the near future, you will encounter all kinds of perils and hardships, but Feminino é correto. you will also have many wonderful experiences. You'll meet companions who will treat you like family and embark on surreal adventures with them. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. This is your future that Elio has foreseen. Do you like it? Loba pede para Kafka se apressar porque, de acordo com o script do líder Hélio, o Expresso Astral estava chegando e as duas não deveriam ser vistas por eles. Então as duas vão embora às pressas, deixando o desbravador para trás, desmaiado. Passa-se um tempo e acordamos de novo escutando vozes de um garoto e uma garota debatendo sobre a gente. Esses eram Dan Heng e 7 de Março. Eles se apresentam, explicam quem são e falam o que estava acontecendo, que o Expresso Astral estava transportando uma relíquia para a estação a pedido de Herta, até que eles receberam um chamado de urgência por causa do ataque da Legião, então foram ajudar. Márcio explica pra gente que a Legião Antimatéria são seguidores guiados pela destruição, ou seja, servem diretamente ao Aeon Nanook, e que tínhamos sorte de que naquela invasão, pelo menos, não tinha nenhum emanador deles, apenas Minions. Os dois estavam evacuando todo mundo para a zona central da estação, onde todos estavam se juntando. Mas antes da gente ir, Dan Heng diz que precisa se separar por um momento para encontrar Arlan, do Departamento de Segurança, que tinha perdido contato com o resto da estação. E nós ficamos com a Março, que nos entrega uma espécie de arma estranha no formato de taco de beisebol, que estava nos depósitos ali perto, para que a gente pudesse se proteger dos invasores. Seguimos, batalha vai, batalha vem, nós de algum jeito sabemos batalhar de uma forma instintiva, mas ficamos presos sem poder usar o elevador que estava danificado. Até que depois de um tempo, Dan Heng volta e diz que encontrou uma outra rota para seguir e que lá poderíamos encontrar Arlan. Não é estranho não, velho. Acho que eu ter visto um trailer dela ou sei lá, velho. Arlan, ele diz que não sabe o porquê da Legião Antimatéria estar ali, apenas que eles chegaram num timing perfeito, logo após o sistema de segurança falhar. Conversa vai, conversa vem, resgatamos ele, que com seu conhecimento nos ajuda a consertar o elevador, e agora todos iríamos em direção à zona central de controle para planejar um contra-ataque. No meio do caminho nós encontramos um depósito onde tinha um cone de luz. Dan Heng rapidamente explica que esses artefatos são criados pelo Jardim da Recordação e têm capacidade de armazenar e carregar memórias. Esses itens carregam energia poderosa e poderiam nos auxiliar em combate, então pegamos um e seguimos.
Só que quando estávamos quase chegando na zona central, somos Entendi, atacados mas eu por um vi falar em White Ranger Evernight, deve mais ser em poderoso outra que o obra, comum. então. Eu Ele só chama li, uma assim, o manada de título lá da outros nova menores que nos personagem, deixam alguma sem coisa assim, sei saída. lá. Até que... Eu devo ter visto, só que lançou. Assim, vi que saiu, mas não vi o trailer. A líder do Expresso Astral, preocupada com a demora, usou seu drone canhão orbital para nos procurar e prestar auxílio. Todos chegaram seguros à zona central e Arlan vai reportar a Asta sobre a situação. Somos apresentados à líder do Expresso, chamada Himeko, que nos apresenta a Asta. Ela estava muito tensa e trabalhando para resolver toda a situação caótica instalada. Asta nos informa que a situação da segurança foi controlada e a maioria dos invasores já havia sido detido. O grande problema agora era lidar com os pesquisadores que estavam muito assustados e desconfiados da liderança dela e da Madame Herta, já que eles nunca imaginariam que uma invasão daquele tipo poderia acontecer ali. Himeko diz que a gente conversaria com os pesquisadores e pergunta se ela já havia contactado Herta. Asta diz que mandou inúmeras cartas e não teve nenhuma resposta nesses meses da ausência dela, falando que no fim, sabe que para Herta a estação era apenas um depósito. Himeko acalma a Asta e avisa que também entrou em contato com a Madame avisando que tinham trazido o item que ela pediu, e isso deveria ser suficiente para chamar a atenção dela, fazendo com que ela tome alguma providência e venha para cá. Nós resolvemos procurar Arlan para ver se ele precisava de ajuda com algo. Ele disse que estava ajudando os pesquisadores feridos e traumatizados. Nós tentamos ajudar por um tempo e quando retornamos para Asta, a nave sofre mais um ataque da Legião. Só que dessa vez foi a besta de todos os mundos, o ser destruidor de planetas da Legião Antimatéria, que atacou. Honkai. Take the express and leave. I'll stay. Let's go. Asta diz para pegarmos o expresso e irmos embora dali. Himeko ordena que todos a sigam para a plataforma de embarque. No caminho, ela diz que suspeita que nós temos algo a ver com o que estava acontecendo e talvez fôssemos a chave para resolver. Ela inclusive nos acha familiar, o que é bem estranho. Mas era tudo uma situação de urgência, a gente não tinha tempo para pensar e vamos correndo para a plataforma de embarque. Mas chegando lá, o expresso ainda não estava no local e para piorar a situação, a besta nos alcançou. Wait, March! The Doomsday Beast. It's really here. Get down here! Careful, everyone! Depois de uma batalha árdua, a besta dispara um ataque energético poderoso contra Março, e nós nos colocamos na frente. Olha a batalha de turno aí, velho. What happened? Your story. Who is that? Mr. Yang, is he? They're okay now. Let's talk somewhere else.
Esse momento parece ser o Stellaron falando com nós mesmos, e é plausível porque sabemos que esses artefatos vivos podem sim se comunicar com as pessoas. E algo muito interessante é que tivemos uma visão de Cara, eu Silas olhei do por passado, cima, mas velho. também do futuro. E junto com o plano de Hélio, líder dos caçadores de Stellaron, que também previu um futuro já escrito, eu pergunto pra vocês, será que os destinos já estão traçados? E tivemos o nosso primeiro contato com o Eu, Nanook, da destruição e senhor da Legião Antimatéria. O Stellaron começa a liberar energia descontroladamente e uma explosão está prestes a acontecer. Mas antes que as coisas piorem, o Expresso chega e o último viajante do trem desembarca, salvando todo mundo com um leve golpe na nossa testa. Acho que eu Esse parei a era o gameplay senhor aí, Neo, velho. como a Márcio gosta de falar. Ou melhor, Welt. Algum tempo depois nós acordamos, não dá pra saber ao certo quanto tempo passou, mas Márcio diz que Himeko deseja falar com a gente. E quando chegamos lá, uma bela coincidência, a Madame Herta tinha acabado de desembarcar na estação. Herta fala que construiu a estação espacial inteira como um pretexto para conter o Stellaron que estava depositado ali, e que estava muito surpresa de nós conseguirmos conter a energia de um dentro do nosso corpo. E como membro da Sociedade dos Gênios, fala que precisa estudar O o Clé nosso Obscur corpo e o Stellaron que está dentro para ver se consegue atraiu descobrir muita algo. gente que Logo não após gosta de isso, RPG Himeko de oferece turno, uma velho. vaga no Expresso pra gente. Claro, depois que os testes acabarem. Alegando que eles também Pô, só tinham quem manja de experiência com RPG de Stellaron, turno mesmo e que uma pra jornada no explicar o Expresso porquê, pudesse velho. ser esclarecedora. E claro, Eu também nem- prometeu a Herta retornar eu não de vez sei. em quando para que mais estudos pudessem ser feitos com a gente. Unindo Aqui, o útil- de fato, assim, não curto também RPG de turno não, tá ligado? Mas não me incomoda, tá ligado? Não me incomoda não, eu jogo de boa, não é algo que, pô, vai me tirar do jogo, não vai fazer eu jogar. Eu sou... Na verdade, não é que eu não jogo, eu acho que a melhor palavra é indiferente, tá ligado? Eu prefiro sem, né? Eu gosto mais de jogo assim, andar e dar lapada, né, velho? Enfim, eu não gosto de jogo que você tem que parar. Pô, eu quero usar esse e aquele ataque. Aí o boneco vai, pum, aí para. Agora é a vez do inimigo atacar. Eu sou mais de frenético mesmo, correr, bater, rolar e pular, voar. Ligado? Mais frenético, né? Não sou do jogo paradão, assim, meio estático, né? Eu sou mais do frenético. Mas eu sou meio que indiferente. Eu já joguei, né? O próprio Honkai aqui também eu joguei. Né? E não achei ruim, não. Sou indiferente. Prefiro quando sem, né? Mas sou meio que indiferente. Agora, o porquê que o Claire quebrou a bolha assim, quem não curte gostou pra caralho, eu não sei dizer, velho. Eu até tentei arrumar alguma justificativa, mas eu acho que outros jogos devem ter a mesma coisa, tipo sistema de parry, sei lá, às vezes esteticamente, artisticamente o jogo deve ser mais bonito, né? Que o jogo pega o fato de ser fotorrealismo, né? É muito bonito. Os designs de Clair Obscur, né? O fotorrealismo, geralmente... Eu não consigo pensar em um jogo de turno que não seja cartoon. Eu só consigo pensar em jogo de turno cartoon, né? Final Fantasy, Persona, Honkai, tudo cartoon, tá ligado? Tudo anime. O único que eu realmente penso assim que... O único de turno mesmo que eu vi que não é cartoon é o Claire mesmo, tá ligado? Porque o termo não é 2D, né? A gente fala cartoon no sentido de desenho, tá ligado? Eu vi o pessoal usando o termo cartoon pra esse tipo de jogo, assim, né? Porque o 2D não é correto falar. Tem jogo live action? Tem. Jogo fotorrealista é live action, velho. Os atores reais, né, velho? Só que, né? Usando ali... sei lá como se chama. Uma modelagem, né? Você vê que é um boneco. Mas não é cartoon, tá ligado? Não chega a ser cartunesco, tá ligado? Baldur's Gate não é cartoon? Então Baldur's Gate então também. Baldur's Gate eu vi muito pouco, mas realmente, agora parando pra pensar, realmente também não é cartoon, não. Enfim, eu sei lá o porquê qual é o diferencial do Claire, mano. Só jogando pra saber. Eu falo que o Claire é pesado pra caralho, mano. E o Claire é jogo indie, né, velho? Mais louco ainda. Nem parece jogo indie, velho. Porra. Mas é jogo indie. É jogo de baixo orçamento.
Muito doido. Nada no Expresso pudesse ser esclarecedora. E claro, também prometeu a Herta retornar de vez em quando para que mais estudos pudessem ser feitos com a gente. Unindo o útil ao agradável, já que nós também tínhamos curiosidade. O Baldur's Gate só tá lá, velho, por causa do Sekisui, velho. Aceitamos a proposta. É como você transar com quantos bichos você quiser, velho. Nos juntamos a Himeko, Tô brincando, Márcio, velho. Diz que o jogo é bom Danheng mesmo. e Vuelt, nos tornando desbravadores, prontos para iniciar uma longa jornada por esse universo. E lá dentro conhecemos Pompom, o maquinista que nos apresenta o interior do Expresso, nos informando que nossa próxima parada seria o planeta Jarilo 4. Existe um easter egg no game, ou final alternativo se você preferir, onde podemos escolher não embarcar no Expresso, e ficamos na estação espacial. Se escolhermos isso, Himeko diz que entende a nossa decisão, e Herta e Asta aceitam nossa estadia. Depois de muito tempo, a Herta perde o interesse em nos estudar e, através de terceiros e informações vindas do além, ficamos sabendo dos feitos do Expresso Astral e caçadores de Stellaron que se tornaram lendas no universo. Se essa jornada um dia já foi uma possibilidade, agora não nos pertencia mais. Mas bom, ainda bem que aceitamos, né? Belobog. Vocês encontram um bloqueio no trilho espacial devido à energia Stellaron presente no planeta congelado de Jarilo 4. Danheng descobre que, apesar do congelamento, existe uma pequena região no planeta onde a temperatura é mais amena e é possível a sobrevivência. Assim, vocês decidem ir até lá para resolver o problema e desbloquear a passagem para o Expresso. Nós descemos num lugar congelado, inóspito, e nos perguntamos como Danheng, Março e até nós mesmos conseguimos entrar naquele lugar tão frio com roupas comuns. Danheng explica que isso se deve ao fato do caminho do desbravamento fornecer poder para eles conseguirem se adaptar em ambientes extremos. Andando um pouco mais, vimos que o lugar estava cheio de criaturas corrompidas pelo fragmento. Na procura de vestígios de civilização e no meio daquela neve toda, encontramos Sampo, que se assusta e acha que estamos juntos dos guardas Crinalva. Mas logo tudo se esclarece e explicamos para ele quem somos. Sampo nos fala da situação do planeta e informa sobre Belobog, a cidade da preservação e o último forte da humanidade contra o congelamento eterno. Ele diz que aquele lugar é protegido pela organização militar chamada de Guarda Crinalva, liderada por Gepard, que é de quem ele está fugindo. A gente pede que ele nos guie para Belobog e ele aceita, mas no meio do caminho somos interceptados por guardas e o capitão Gepard Landau, que estava procurando por Sampo, confunde a gente com cúmplices deles. Entramos numa batalha e nesse meio tempo Sampo aproveita para fugir. Nós explicamos para Gepard que não somos cúmplices de ninguém, nós simplesmente fomos enganados. Além disso, provamos para ele que somos viajantes do Expresso Astral. Assim, ele entende que somos apenas forasteiros, mas diz que não estava sob poder dele decidir o que fazer, e sim da Guardiã Suprema. Então ele leva a gente até Belobog, onde vamos poder encontrar ela. É interessante aqui, pessoal, Gepard fala algumas coisas pra gente no caminho que é importante eu trazer aqui para vocês. Ele se refere a Belobog como o último bastião da humanidade. Isso porque, 700 anos atrás, a Legião Antimatéria invadiu o planeta, o que gerou uma guerra calamitosa. E no meio desse conflito, o congelamento chegou do nada. Essa nevasca conseguiu acabar com toda a Legião Antimatéria, porém colocou em alto risco a vida no planeta. Mas os últimos que restaram, com a ajuda do que eles chamam de arquitetos, que estavam sob a proteção de Qlipoth, o Eon da Preservação, construíram essa cidade que permanece aquecida como o último bastião da civilização por ali. Já em Belobog, Gepard leva a gente até o Forte Qlipoth, onde seremos recebidos pela Guardiã Suprema. Só mais uma explicaçãozinha aqui. As Guardiãs Supremas de Belobog são eleitas e escolhidas pelos arquitetos para guiarem e governarem o povo. Desde a construção de Belobog até o momento já existiram várias, e a atual se chama Cocollia Hand. Bom, entramos e já lá dentro pegamos a guardiã no meio de uma conversa com uma jovem de cabelos longos acinzentados. Seu nome é Bronya e ela parecia estar questionando algo, mas Cocollia logo corta a conversa. Assim Bronya se retira da sala meio chateada com algo e nós começamos a conversar com a guardiã.
Cocolia reconhece que não somos daquele mundo e nos diz velho. que no passado, Jarelo já foi um planeta muito próspero e conectado com outros locais da galáxia. Só que depois da invasão da Legião Antimatéria e do congelamento eterno, eles ficaram isolados e os arquitetos nunca mais conseguiram entrar em contato com ninguém do universo. Dan Heng diz que estávamos ali para tentar ajudar com a crise do Stellaron e que talvez assim pudéssemos resolver os problemas da região que provavelmente eram causados por ele. Mas Cocolia questiona o fato de estarmos ali apenas para resolver os problemas do planeta. Então nós esclarecemos que precisávamos resolver isso para também desobstruir a ferrovia estelar e seguir viagem com o Expresso Astral, e ela entende. Cocolia pergunta se nós sabemos como selar um Stellaron, e Dan Heng diz que sim, tínhamos vários meios de fazer isso. Ela pensa mais um pouco e diz que vai ajudar na nossa missão, já que isso também é do interesse de Belobog. A Madame pede para prepararem uma estadia para os visitantes e diz que no outro dia vai mandar alguém nos buscar para que possamos montar um plano de ação e se aprofundar em como devemos prosseguir. Só que quando vamos embora, Cocolia age de uma forma muito estranha, como se falasse sozinha ou com alguém. Agora, com um tempo livre, nós resolvemos dar uma turistada e conhecer a cidade. Gepard alerta para termos cuidado com alguns becos que estavam afetados pelo fragmento, o que nos deixa bem apreensivos. Andando para lá e para cá, chegamos na frente da Oficina de Inverno Efêmero. A 7 de março repara que os aquecedores da cidade ficam do lado de fora das construções, o que ela acha estranho, né? Já que o normal é que eles fiquem dentro das instalações. E no meio daquela conversa toda, vocês são interrompidos por uma garota com um estilo peculiar e diferente do comum. Ela se apresenta como Serval e, escutando a conversa, explica que aquele aquecedor é um radiador de geoessência. Ela logo percebe que somos forasteiros e convida a gente para entrar. Lá dentro, ela nos explica que geoessência é um minério usado como fonte de energia para os radiadores, que são... Cara, desculpa aqui. Enquanto eu tô vendo aqui, eu tô processando um bagulho aqui na minha cabeça aqui, né, velho? Paralelamente, enquanto eu vejo o vídeo aqui da história. Que é sobre design de personagem, né? A gente tava falando sobre cartoon, fotorrealismo e tal. Que de fato, mano... Pô, eu fico pensando em obra cartunesca assim, velho. Pô, tem muita personagem assim pra vender boneco, né, velho? Pra atrair, né, uns punheteiros de plantão. Aí eu tô pensando aqui, beleza, eu sei que já tem. Agora deixa eu pensar em um jogo mais realista. Tem alguns personagens, né? De cabeça eu não vou lembrar. Talvez a Ada de Resident Evil, tem uns momentos dela. Deve ter outros aí. Aquela moça lá do Silent Hill 2, tá ligado? Deve ter um ou outro assim, velho. Tá ligado? Fazer hentai das minhas personagens, se puder me mandar. Pô, cara, eu fico pensando assim, eu acho que, caralho, realmente, Dobra Cartoon tem pra caralho, né, velho? Essência é um minério usado É uma como característica fonte de desse energia tipo para de os obra, velho. radiadores, que são fundamentais para a sobrevivência da humanidade ali, seja em cima como abaixo da superfície. Nessa hora nós ficamos surpresos. Não fazíamos ideia da existência de gente no subterrâneo. Entendi, pô. Explicando um pouco mais, Serval fala que geoessência é extraído abaixo da superfície do planeta por equipes de mineração especializadas do mundo de baixo e que linhas de transporte levam todo o minério até a superfície e ali eles usam essas mesmas linhas para mandar mercadorias para auxiliar o povo do mundo de baixo, uma espécie de troca. Então, o mundo de cima é responsável pela administração, comércio, e o mundo de baixo é responsável pelo fornecimento de energia e extração de recursos. Mas tem um porém. Por causa de uma ordem dada muitos anos atrás, ninguém transita entre o mundo de cima e o de baixo há um bom tempo. Com todas essas revelações, vocês acabam a conversa e vão embora. No hotel, Dan Heng diz que notou uma coisa meio estranha na guardinha Cocolia. Ela parecia estar olhando através da gente, como se não fôssemos os únicos naquela sala, mas ele diz que pode ter sido impressão. A gente acaba a conversa e vamos dormir. Enquanto nós dormimos, um sonho acontece. É muito estranho, onde o que parece ser a voz do Stellaron falando com uma Cocolia jovem. O Stellaron seduz ela sobre eles serem aliados, mas é tudo muito rápido e nós acordamos no outro dia. Quando falamos com Dan Heng em março, eles dizem que viram que na entrada do hotel estava cheio de guardas. Então a gente sai e já de prontidão um deles, com um comportamento muito agressivo, diz que a Madame Bronia estaria esperando por nós no fim das escadas.
Quando descemos, encontramos a mesma garota que estava conversando com Cocolia no dia anterior, e ela seria a tal comandante, a líder acima do Gepard na hierarquia da Guarda Crinalva, Bronya Hand. Ela estava ali em nome da Guardiã Suprema para nos prender. Estávamos sendo acusados de infiltração e conspiração. A gente tenta conversar, tudo muito estranho, mas nada muda o pensamento de Bronya. Então, sem saída, Danheng e Marcio planejam uma fuga. Have an ice day! Nós e Danheng atacamos os guardas para gerar confusão e Marcio congela as armas deles para que vocês possam fugir. Só que naquela confusão nós acabamos fugindo pela área isolada que estava completamente corroída pelo fragmento, o que era muito perigoso. E surpreendentemente, Bronya resolve ir atrás. Já lá dentro, Danheng diz que precisamos correr e procurar uma saída para despistar os guardas, mas por conhecer melhor a região, Bronya nos alcança. She really caught up with us. Even had time to set up an ambush. You dare underestimate me? Danheng e Marcio tentam mais uma vez se explicar, mas a líder dos guardas já estava com uma opinião muito bem formada. Cocolia disse que vocês tentaram enganá-la e que suas identidades são falsas. Segundo ela, estávamos ali para acabar com os arquitetos, então não sobrou alternativa nenhuma a não ser lutar contra a comandante. Lady Bronya. I'll handle these evildoers myself. What is this? O que eu tava pensando aqui também, soldado assim geralmente é só pra perturbar mesmo, né, velho? Porque prender não vai prender, né? É igual Ambu, tá ligado? Não serve pra porra nenhuma, velho. Tipo, caralho, você tá num mundo onde os caras têm superpoderes ali, né? Superpoderes no sentido assim, eles têm habilidade, tá ligado? Assim, né? São sobre-humanos, né? Conseguem voar, sei lá, fazer umas paradas muito doidas. Não o caso aqui, mas enfim. Né? Enquanto os soldados ali são só pessoas normais com arminha, tá ligado? Tipo, o que esses caras vão fazer, cara? Contra alguém assim, tá ligado? Super poderoso, mano. Assim, bom, guardas, prendam-no. Como? O cara vai invocar um Jutsu dragão de água ali e vai foder todo mundo, velho. Não tem como a gente prender esse cara, né? Fica mais como, tipo, literalmente figurante mesmo ali, só pra tá ali, tem que ter, tá ligado? What is this? Muito doido. Não é uma reclamação, até porque tem que ter mesmo, velho. I have one thing to say. Sampo never foda. lets friends who've helped him come to harm. I say what I mean, and I mean what I say. No meio da batalha, Sampo aparece, jogando bombas de gás que acabam confundindo todos, e todo mundo desmaia bem rapidamente. No meio do desmaio, outra visão acontece. Dessa vez, Cocolia é jovem vislumbrando o Stellaron, que fala com ela sobre um novo mundo. Ela questiona sobre os cidadãos de baixo que ficariam sem proteção, mas o Stellaron diz que isso é apenas um impasse para um objetivo muito maior. Então nós acordamos. Estamos num quarto simples, de certa forma até velho. Sampo está conversando com uma mulher sobre tudo o que aconteceu. A mulher diz para ele levar a garota de cima de volta para a superfície, no caso a Bronya, né, porque a presença dela ali poderia causar muitos problemas. E ela também menciona alguma coisa sobre um tal de fogo vivo, mas ainda era tudo muito confuso. Sampo se despede dizendo que vai cumprir as ordens, e nesse momento a mulher percebe que acordamos. Seu nome é Natasha, uma médica da região. Ela esclarece pra gente o que aconteceu, que Sampo Olha aí, nos ó, trouxe até vamos ali, vendendo nós boneco estávamos aí, no ó. subterrâneo, e que naquele lugar A nenhum médica guarda aí, ó. crinalvo ia nos pegar, pois o subterrâneo já não era visitado por pessoas de cima há muitos anos. Por último, ela explica pra gente que a Fogo Vivo
é uma organização de base no subterrâneo que cuida e administra as coisas da região. Natasha diz que é tipo os guardas Crinalva dele, sabe? Dali você sai e vai atrás de Marso e Dan Heng. Quando você encontra Marso, ela estava conversando com as crianças. Ela tinha encontrado as toupeiras, lideradas pela Hook, que dizia saber onde estava Dan Heng e Sampo. Mas para isso, Marso precisava entrar para a organização deles e passar na prova. E essa prova seria um esconde-esconde. Vocês fazem lá todo o roleplay, a brincadeira, e a Hook, indignada porque perdeu, diz que viu Sampo levar o Dan Heng para o que ela chama de Clube da Luta. Ela leva a gente até lá, nós entramos, e lá dentro vimos Dan Heng na arena, prestes a lutar com 2 robôs. E na agonia, no meio da muvuca, pulamos para dentro na arena para ajudar. Entendi. Vencemos a batalha e vimos que Sampo está fugindo do local. Tentamos ir atrás, lá fora pegamos ele e questionamos todas as enrolações e enganações que ele nos fez até então. Como é de se esperar do Sampo, ele vem com toda aquela lábia, né? Veja bem, eu salvei vocês do Gepard, depois da Brônia. Tudo bem, vocês desmaiaram, mas não tinha outro jeito. E eu trouxe vocês para um lugar onde o pessoal da superfície não pode incomodar. E depois de toda essa balela, ele diz que como um pedido de desculpas por toda a confusão, ele vai apresentar a gente para Fogo Vivo. Porque se tem um pessoal que tem as respostas para o que procuramos, eram eles. Quando nós estamos atrás das pistas da organização, encontramos Brônia cercada por arruaceiros do subterrâneo, prontos para atacar. All right, princess. Let's dispense with the pleasantries. You dare attack someone on our turf? Well, how about a few rounds with me? Tentamos ajudar, mas nós somos surpreendidos pela chegada de uma garota, que logo se mete e aparta tudo. A Cilly, a quem o Sampo chama de Senhorita. Ela estava ali porque já tinha sido informada que tinha alguém ligado aos guardas Crinalva no subterrâneo, e como ela cumpriu uma função importante dentro da Fogo Vivo, recebeu ordens do chefe Oleg, líder da organização, para ir atrás dessa pessoa e levar até ele. Apesar de ter salvado todo mundo de um linchamento, Cilly não estava nada amigável. E entrou num embate filosófico com Brônia sobre todas as contradições do povo de cima, e também do abandono que o pessoal de baixo sofre por eles. Depois de tudo isso, Sampo diz pra Cilly que nós estávamos atrás do líder da Fogo Vivo, o chefe Oleg, mas ela diz que não iria nos levar até ele, porque a organização já estava cheia de problemas para resolver e não tem espaço para mais um. Mas quando a gente informa o motivo das nossas intenções ali, ela concorda e deixa a gente seguir ela. Só que antes de ir, Cilly nos informa que o mundo de baixo tem sido afetado pelo fragmento e que os mineradores de geoessência estão tendo conflitos com bandoleiros e saqueadores que estão nas minas. E isso precisava ser resolvido logo, porque o povo de baixo queria continuar minerando e enviando geoessência para a superfície, para poder receber seus suprimentos em troca. E era no meio desse conflito todo que chefe Oleg estava, tentando resolver a questão, enquanto deixou a Cilly responsável pela segurança da vila. Dito tudo isso, vamos todos para as minas para oferecer ajuda e resolver o que fazer com Brônia. Já na mina, no meio do caminho, encontramos uma garotinha conversando com um robô. Aqueles eram Clara e Sivarog, um robô programado e criado durante a Guerra de Jarilo VI contra a Legião Antimatéria, que agora tinha como objetivo proteger o mundo de baixo. Mas ninguém concordava com os métodos dele, inclusive a própria Cilly, que entra numa discussão com ele que acaba escalando. O robô perde a paciência e manda alguns lacaios atacarem, e vai embora dali. Cilly dá conta da situação, mas reconhece o poder das forças de Sivarog, alegando que é justamente por isso que a Fogo Vivo nunca conseguiu derrotar ele de fato. Ela também explica que a garotinha que estava junto era amiga dele, e no meio dessa conversa toda quem chega? Oleg, o líder da Fogo Vivo. Nós explicamos para ele toda a situação em nossa missão em busca do Stellaron. Poderia resolver todos os problemas e a crise no planeta. Ele nos informa que se tinha alguém em Belobog capaz de ter informações sobre esse artefato, era o próprio Sivarog, infelizmente, que tem mais tempo de vida que qualquer ser humano e viveu na época da guerra contra a Legião Antimatéria. Ele diz que Sivarog nunca quis conversar com a Fogo Vivo e acha que eles são um problema, mas que talvez com o pessoal do Expresso fosse diferente, então talvez valesse a pena tentar. Depois de toda a conversa, Oleg recomenda que fôssemos descansar, enquanto teria uma conversa reveladora com Brônia, e na manhã seguinte poderíamos ir atrás do robô. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is
daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. Quando vamos dormir, temos mais uma visão. Dessa vez, Kokoli é transtornada e atormentada, alegando ter perdido ela, que era muito importante. E nesse meio tempo, também conversava com a voz do Stellaron na sua cabeça. Mais um sonho confuso. Acordamos e resolvemos sair para caminhar. Na porta do hotel encontramos Bronya, que também tinha perdido o sono depois das conversas com Oleg. Aquilo tudo foi muito revelador. Ela começa a questionar muito do que aconteceu no passado e as ordens da sua mãe e líder, Madame Kokoli. Ela estava muito confusa e, para espairecer um pouco, nós caminhamos juntos. E no meio do caminho encontramos Cilly conversando com Natasha. Natasha estava pedindo a Cilly para ir até uma vila antiga arruinada pelo fragmento, chamada Vila dos Rebites, num antigo orfanato que Natasha trabalhou que poderia ter recursos úteis para ajudar no hospital, já que os recursos estavam acabando por causa do fragmento e de toda a crise entre o mundo de cima e o de baixo. Nós nos oferecemos para ajudar e, apesar da Cilly não gostar muito da ideia, Natasha aceita e então partimos. No caminho para o orfanato, em várias circunstâncias, Bronya começa a mostrar um lado menos militar e mais humano da personalidade dela, o que vai aos poucos deixando a Cilly menos retroativa. Nesse caminho até lá, fica claro que apesar das diferenças, as duas queriam a mesma coisa, o bem de todos. Quando chegamos no orfanato, Bronya, aos poucos, começa a achar tudo meio familiar. Memórias quase apagadas da sua mente começam a voltar. Investigamos mais um pouco o lugar e coletamos os suprimentos, e Bronya confirma a sua hipótese. Encontramos um antigo brinquedo dela, e naquele momento, Bronya fala que viveu parte da sua infância ali. Ela lembrou de tudo. Antes dos arquitetos a levarem para Madame Kokoli, ela morou naquele orfanato, até que um dia foi escolhida como sucessora da Guardiã Suprema e foi levada. Nesse momento, ela começa a entrar numa crise existencial, pois diz não se achar digna do papel, e que acreditou em muitas mentiras todos esses anos. Um monte de gente sofre por causa dela, toda a crise, até que a Cilly corta a Bronya e manda um: "E aí, acabou? Vai chorar até quando, querida? Vamos lá, levanta a cabeça. Choramingar o passado não vai mudar nada o futuro, a gente tem que agir. Louco, São as ações que vão gerar mudanças." Isso aí. Do jeito dela, Cilly acaba consolando Bronya. Nós deixamos as duas conversando um pouco e vamos investigar mais o local. Enquanto andávamos na região, encontramos Clara, que também estava em busca de suprimentos. Aproveitamos a oportunidade para conversar sobre Svarog, pedir ajuda da Clara na nossa missão. Ela explica que ele apenas seguiu os cálculos do seu sistema que diziam qual era a melhor solução para a sobrevivência da humanidade. E os cálculos sempre diziam que isso era ficar no subterrâneo, pois lá em cima já não era mais seguro. E por isso ele acabava entrando em conflito com a Fogo Vivo, que queria o contrário, levar todos para a superfície. Ela explica que ele não é mau e que na verdade se preocupa, e diz que vai tentar convencer o robô a cooperar com o pessoal do Expresso. Depois disso, Cilly e Bronya chegam, discutimos o que conversamos com Clara e partimos para entregar tudo o que coletamos para Natasha. Natasha diz que Oleg já tinha uma resposta para nos dar em relação a cooperar com o Expresso Astral no plano de localizar o Stellaron, então nós vamos até ele. Lá ele diz que estava disposto a ajudar, mas que para isso precisaríamos lidar com Svarog, como já foi dito. Nós insistimos dizendo que vamos tentar fazer ele mudar de ideia, que Clara nos ajudaria. Mas chegamos à conclusão que seria necessário um plano B. Caso ele se recusasse, teríamos que ter outra abordagem, a pacífica ou a bélica. Então nós nos organizamos e vamos atrás do robô. Localizamos Svarog com a ajuda de Clara, mas mesmo com a ajuda da garotinha, mesmo não fazendo parte da Fogo Vivo, Svarog não coopera com o Expresso, principalmente depois que começamos a falar do Stellaron. Ele entra em modo de extermínio, pronto para nos atacar. Mas com a ajuda e o esforço de todos, conseguimos neutralizar o robô. Quando Natasha ia finalizar ele com o seu canhão, Clara se coloca à frente pedindo pela vida dele e implora para que Svarog coopere com as informações. Ele reavalia as possibilidades no seu banco de dados
e resolve falar. Ele levanta em seu banco de dados a informação que, há muito tempo atrás, cientistas de Belobog, depois de estudar o Stellaron, descobriram que ele era a fonte por trás da destruição do planeta, e que foi a Lisa Hand, uma antiga Madame Guardiã que ativou o artefato e iniciou o congelamento eterno. Mas apesar disso, eles não descobriram uma forma de destruir o artefato. Sendo assim, as guardiãs seguintes simplesmente resolveram ocultar essas informações e sumir com os resultados dessas pesquisas para que a imagem e reputação do governo não fosse manchada. Os registros acabam com os pesquisadores encontrando o Svarog, o programando e ligando. Depois disso, todos desnorteados com as informações começaram a conversar e Natasha se revela como líder da Fogo Vivo. E com tudo isso agora, um novo plano é bolado. Todos voltaríamos à superfície, junto com Cilly, agora que a crise entre os grupos do subterrâneo estava resolvida. Conversando com Maso e Dan Heng em como prosseguir com o plano, entendemos que seria bem complicado por não sabermos a localização exata do Stellaron. E nessa hora resolvemos contar dos sonhos que tivemos para os dois. Chegamos à conclusão que eles devem acontecer por causa do Stellaron dentro de nós, ressoando de alguma forma com o daquele planeta. Vamos dormir para descansar porque o dia seguinte seria cheio, e enquanto descansamos, Bronya e Cilly estão lá fora conversando sobre suas vidas e se aproximando cada vez mais. No dia seguinte, nos Faz sentido, né, velho? As duas se conheciam lá em... seus assuntos com a madame diretamente, em 3RD, tentar velho. adiantar a resolução de alguns dos problemas, mas ela deixou uma carta com Cilly e pediu que ela nos entregasse. Nela, Bronya escreveu que em qualquer caso de emergência deveríamos procurar Serval e Gepard, pois eles eram de confiança, e que naquela carta tinham as informações necessárias para que eles ajudassem a gente. Os irmãos reconheceriam a fidelidade da carta pelo selo que Bronya colocou nela, e depois disso partimos em direção ao mundo de cima. Enquanto isso, vemos uma cena de Bronya chegando no Forte Qlipoth e confrontando sua mãe, dizendo que descobriu as verdades sobre o Stellaron, seu passado e o povo de baixo. Ela fala que eles viviam cheios de problemas e que os viajantes vindo do Expresso estavam ali para ajudar. Conversa vai, conversa vem, Cocolia perde a paciência chamando Bronya de arrogante e diz que talvez estivesse na hora dela conhecer a verdade sobre este mundo. Nisso a cena corta e finalmente chegamos à superfície. Chegando lá, vamos primeiro atrás de Serval e contamos tudo. Ela diz que apesar de chocada, não está surpresa, pois se lembra que quando fazia parte dos arquitetos e trabalhava na divisão de pesquisa científica, estudando Stellaron, depois de um tempo foi afastada, quando estava tentando conseguir permissão para inspecionar o artefato diretamente. Serval até tentou apelar para Cocolia, que era sua amiga na época, mas ela não fez nada para impedir. Muito pelo contrário, foi a mesma quem deu a ordem de expulsão. Serval se lembra que, de acordo com os resultados obtidos, o Stellaron deveria estar no norte de Belobog, em algum lugar nas planícies nevadas, e decidimos partir então até lá para chegarmos antes de Cocolia. Porém, teríamos que ter muito cuidado, porque a região estava praticamente entregue ao fragmento, e além disso tinha muitos guardas Krinalva por lá. Serval se oferece para nos levar e aceitamos a ajuda, mas antes de partir ficamos sabendo que Bronya e Cocolia tinham saído juntas em direção à região norte, o que aumenta ainda mais a nossa urgência. Dando um bom pulo aqui para esse vídeo não se alongar demais, afinal é um resumo, nós chegamos na região, investigamos, andamos para lá e para cá, batalhamos contra alguns guardas, desviamos de outros. Tínhamos um plano que a Serval montou para enganar eles, dizendo que ela estava lá para ajudar na manutenção de um equipamento, mas em determinado momento acabamos chamando muita atenção e um grande alarme soa, alertando todos os guardas Krinalva. Isso faz com que Gepard consiga chegar até nós. Se fosse muito confuso e irritado onde o Dark lá ia ter 3 horas com os invasores. Gepard já tinha suas conclusões e opiniões formadas com base no que a Madame Cocolia tinha informado. Apesar de Serval argumentar, ele não dava o braço a torcer. E como sua irmã se recusava a se afastar de nós, os supostos invasores, ele parte para a força. Nós conseguimos enfraquecer ele e tentamos mais uma vez argumentar, apresentando provas de nossa boa intenção, que Cocolia era o real problema da situação e de que Bronya parecia estar em perigo. Como último ato, mostramos a carta dela para ele. E isso deixa balançado, que decide nos deixar passar. Porém, ele alerta, dizendo que se estivéssemos mentindo, ele puniria a todos sem um pingo de misericórdia. Depois disso, Serval resolve ficar para ajudar seu irmão enfraquecido, e assim nós partimos. Do Expresso Astral, Himeko e Velt conversam.
Eles percebem que a atividade do fragmento estava se intensificando. Velt, preocupado, questiona se os dois não deveriam descer no planeta para ajudar os jovens, mas Himeko diz que tinha confiança na gente. Além disso, o planeta não parecia estar sob influência de nenhum Aeon ou emanador, então não tinha motivos para eles se preocuparem tanto. Enquanto isso, íamos seguindo o caminho da passagem do remanso e coletando pistas sobre a localização do Stellaron e Cocolia. Nesse meio tempo, encontramos uma pista fundamental: ecos, energias do fragmento que replicam acontecimentos, e ao longo de todo o caminho, vários vão aparecendo, indicando um caminho para seguir, além de deixar claro que Bronya esteve ali com Cocolia, o que nos deixa muito apreensivos. Continuamos o caminho, e os ecos mostram que Cocolia estava revelando toda a história por trás de Belobog e o Stellaron para sua filha, além do pacto que ela fez. Quando estamos quase no final do caminho, encontramos um último eco, e esse tinha uma energia diferente e se manifestava de forma mais forte, e além disso tudo, se virou contra nós e atacou. A gente batalha e consegue lidar com aquele, e a última parte do caminho estava bem na nossa frente, uma escadaria que nos levaria para onde Cocolia tinha ido junto com Bronya. Quando chegamos no alto do pico, Bronya e Cocolia estão em frente ao Stellaron. A Madame está persuadindo a garota a aceitar suas decisões e destino que ela, junto com o Stellaron, traçaram para o planeta. Cocolia estava completamente entregue à ideia de que o Stellaron seria a real salvação deles, que lutar contra foi algo que todo mundo ali já tinha feito durante anos e nunca deu em nada. Nós chegamos a tempo e Cocolia se surpreende que tenhamos chegado ali vivos. Nós conseguimos tirar Bronya da persuasão de sua mãe e a Madame revela como aconteceu o contato dela com o Stellaron. Muitos anos atrás, a voz do Stellaron soou nos meus ouvidos pela primeira vez. Eu fiz a mesma coisa que as outras guardiãs que vieram antes de mim. Me recusei a ouvir. Eu já fui como você, defendendo ferozmente a preservação dos arquitetos, até que uma mudança inesperada trouxe o caos generalizado, e outra escolha surgiu diante de mim: a subversão da velha ordem, o acolhimento de um novo mundo. Cocolia diz que para tudo isso estar completo, ela precisava de Bronya com ela. Do contrário, ela viveria em um tormento infindável. Uma longa discussão entre mãe e filha se desenrola, Cocolia tentando persuadir, Bronya tentando trazer sua mãe para a sensatez, mas sem resultados. Por fim, a Madame decide que já era hora de levar Belobog ao seu destino, se voltando contra nós, e uma batalha árdua e perigosa acontece. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you! Rise, engine of creation! It's one of the Architect's ancient machines! Watch out, all of you! Ela usa o poder do Stellaron para ativar uma antiga máquina dos arquitetos e parte com tudo para cima da gente. A batalha é muito árdua. Cocolia, o Stellaron e ainda o poder daquele robô gigante estavam dando um caldo na gente. Até que em determinado momento, Himeko manda uma ajuda vinda do Expresso, atacando os braços do robô com o seu drone. Behold, the power granted by them!
Com a ajuda de todo mundo, conseguimos escalar o robô para tentar destruir o restante, mas lá em cima, Cocolia se coloca no nosso caminho, Não sai um atacando sangue, com né, sua velho? arma e empalando o nosso peito. Isso nos faz desacordar e ter um sonho estranho, com flashes e lembranças do que parecem ser momentos da vida da Madame. Ela dando ordens para Gepard, brigando com Serval por conta do Stellaron, a expulsando do setor de pesquisas, ela interagindo pela primeira vez com aquele poder, conversando com sua filha. Na verdade, aquilo foi uma visão proporcionada pelo poder da preservação e dos arquitetos. Pessoal, quando eu falo preservação aqui, é o poder do Qliphoth, o Aeon da preservação, sabe? Seguindo, a gente estava ressonando com aquela energia, talvez por causa do Stellaron dentro de nós. É algo muito semelhante com o que aconteceu na estação espacial, quando a gente vê o Nanook, o Aeon da destruição pela primeira vez. Bom, no fim do caminho, vemos uma criança que explica tudo pra gente, que Cocolia sucumbiu ao Stellaron por medo e desespero, e aquela mesma criança diz não nos conhecer. Éramos um desconhecido, mas mesmo assim, nós estávamos unindo os nossos destinos. A criança então diz, tudo bem, o que mais podemos perder depois de já termos perdido tanto? Toque a luz do ambar, desbravador. Talvez a sua determinação atraia a atenção divina. Assim como tivemos a interação com Nanook no passado, tivemos agora com Qliphoth, Aeon da preservação. Qliphoth. Só que esse estava nos abençoando com seu poder, ressonando com nosso corpo receptáculo. Com nosso novo poder, partimos com tudo para cima de Cocolia com a ajuda dos amigos. E diante disso, ela não vê outra escolha a não ser se entregar completamente ao poder do Stellaron. The power of the Stellaron is with me! You are but cinders. Pô, se essa música fosse do jogo ia ser muito foda, mas não é. Translates into hope. Ou é, vai que é, né, velho? The Stellaron warns us the future. It will Include everything! Ó, foi pra outra linha do tempo. A batalha foi bem longa, mas com nossos poderes e a ajuda de todos, ela finalmente teve seu fim. Por ter se entregado completamente à energia, Cocolia foi 100% consumida por ele, pelo Stellaron, dissipando seu corpo e alma, se tornando apenas um fragmento, deixando para trás todo o seu legado. Bronya cai em descrença de tudo o que aconteceu e Cilia a consola. Bom, missão cumprida, Danheng informa Velt da situação e ele avisa que selaria o Stellaron para acabar com tudo de uma vez. Danheng explica que como o congelamento eterno perderia força aos poucos, o fragmento iria parar de se expandir, mas não vai desaparecer. Jarilo vai ter sua chance de voltar ao normal, mas isso vai levar um tempo, e as pessoas ainda precisavam de cautela. Mas agora pelo menos poderiam ter a esperança de construir um novo futuro. Naturalmente, com a morte da Cocolia, sua sucessora seria a madame seguinte, Bronya, que ainda estava muito assustada com a responsabilidade que cairia sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo, depois de tudo que passou ao lado de todo mundo que ela conheceu, sentia que era esse o papel que ela deveria desempenhar dali para frente. Mas antes, tinha uma coisa que precisava se resolver. O povo ia precisar de explicações para saber como e por que a sua até então atual madame tinha morrido. Bronya estava dividida porque ela não queria manchar a imagem da sua mãe perante o povo, e unindo o útil ao agradável, se lhe sugere que ocultemos a realidade do porquê ela morreu.
Nós não iríamos falar que as madames e a Cocolia tinham envolvimento com o Stellaron e todo o mal que o planeta viveu, porque isso faria o povo perder a confiança nelas e no governo, e se o povo não confiaria em seus líderes, em quem mais confiariam? Todos nós ajudamos a pensar no que contar ao povo, chegamos no consenso. A gente não confia em Cocolia nosso morre líder não, tentando velho, pelo proteger menos, o fragmento e selando o quem tem Stellaron, bom e senso. esse seria o legado deixado para trás. Bom, poucos dias se passam e o povo de Belobog se prepara para um momento importante. O povo de baixo finalmente vai para a superfície, pois a mando da nova guardiã, as passagens foram abertas. Todo mundo se juntaria na grande praça para ver o primeiro discurso da nova Madame. Uma nova Belobog surgiria com Bronya, Cilly, a Fogo Vivo, os guardas Crinalva e um povo que ficou por tanto tempo separado, que agora tinha a oportunidade de finalmente se juntar para reconstruir sua vida, mais unidos do que nunca. O Snoke conversa a foto dele. Ele me lembra alguém, cara. Porra. Talvez algum ator, mas não tô lembrando quem. Enfim, muito bom, muito bom. Bom vídeo do Snoke sobre a estação Herta e Belobog, ué. Maneiro, maneiro. Show do milhão. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.